E aí, pessoal, paz do Senhor Jesus. Oi, Isabelle, irmã Jamile, paz do Senhor, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Ô, Jamile, saudades do pastor Bogéia, pastora Marilene, todo mundo aí, tá? Deus abençoe. Muita saudade, Lemuel, todo mundo. Paz do Senhor, presbítero Max, seja bem-vindo. Estou aguardando aqui entrar os meus amigos. Eu quero dar aqui uma rápida palavra, algo que Deus está colocando no meu coração esses 2 dias. Deus está falando muito ao nosso coração, algumas realidades, algumas situações. Me ajuda aí a divulgar, passa a mensagem, tá? Manda aí pro pessoal. Meu amigo Lucas, Letícia, Débora, Deus abençoe. Bem-vindo, pessoal. Pois é, eu tô com vontade demais de ir aí em Goiatins. O pastor me pediu uma data, só que na data que ele me pediu eu tô ocupado. Não vai dar para estar aí. Eu estou aqui com 2 amigos. Missionário Jefferson, meu amigo Vinícius. São representantes aqui da empresa Online Telecom, que chegou aqui na cidade, a melhor empresa de internet da cidade. Meu amigo Vinícius aqui é o gerente administrativo, Jefferson é o secretário e vendedor. Gente, eu já quero indicar para vocês, tá? Online Telecom, eu tô trocando a internet daqui de casa. Glória a Deus, sejam bem-vindos, pessoal. Canaã dos Carajás, em julho, nós vamos estar em Canaã dos Carajás, tá? Pode ser o Marlisson, Deus abençoe. Em julho nós estaremos em Canaã dos Carajás, se eu não me falha a memória, 13 e 14. Micael, meu filho, tu já chegou? A irmã Débora tá mandando um abraço, Jefferson. Lá de Canaã, é a cantora, irmã Débora. Ana, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Pessoal, compartilha aí, tá? Tô esperando aqui 2 amigos chegarem pra gente poder entrar. Será que meus amigos não estão dormindo? Não é possível, meio-dia. Cauã, Deus abençoe. Manuel, Andrew, evangelista Diego Ângelo, meu amigo, rapaz, o senhor tá longe. Como é que você tá? Tá bem? Olha aqui um camarada que gosta do senhor. Ô, Micael, chegou, meu filho, glória a Deus, que bom. Marcos, Deus abençoe. Ô, Diego, paz do Senhor, meu amigão. Andrew, meu filho, tu tá na cidade ou tu tá em Marabá? Pessoal, me ajuda a dar uma divulgada aí, tá? Geslane, paz do Senhor, bem-vindos. Mas eu tô com algo no meu coração que eu queria meditar com vocês. Esses dias o Espírito Santo está ministrando muito no meu coração algumas coisas. E eu tô bem confrontado pelo Espírito, sabe? Agora que tu começou a me seguir. Eu te sigo aqui em 3 Instagram teu. É por isso que eu tava caçando ao vivo aqui. Ninguém sabe esse cara. Eu caçando aqui. Ninguém sabe qual é o Instagram do Jefferson. Eu ia marcar ele aqui, mas apareceu 2, aí eu nem sabia. E já tem um terceiro aí. Olha aí, o jejum de Jesus. E aí, Manuel, e é sobre isso que eu vou falar, filhão. É sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre essa atmosfera, esse jejum. Eu tô lendo pela 2ª vez, eu já tô até terminando. É verdade, o Lucas é que é meu amigo. Eu já tô terminando de ler o Poder Secreto da Oração e do Jejum. Tô terminando hoje. Mano, Edinaldo, saudade, meu amigão. Amanda, bem-vindo, pessoal. Fica por aí que eu tenho uma palavra para liberar para vocês, tá? Manda uma mensagem pro pastor David, ou liga para ele aí, diz que eu já tô online, tô esperando ele. Você vai chamar ele para ao vivo? Tá, eu vou ligar aqui para ele. Pessoal, eu queria entrar aqui em Lucas capítulo 4. É um texto que eu já preguei muitas vezes e Deus sempre fala comigo.
E essa semana o Espírito Santo tocou no meu coração muito forte a respeito disso, a respeito de consagração, de jejum, de oração, de mergulhar na presença de Deus. Miguel, bem-vindo. Olha, o Diego está dizendo que tu tem uns 10 Instagram. Camila, Deus abençoe. Só 2. Tem 3. Quem sabe qual é o teu? Tiago, meu filho, tu tá aqui. Então, pessoal, Lucas capítulo 4, para mim, ele é um dos textos mais fortes que eu já meditei na minha vida. E assim, é um dos textos que Deus mais falou comigo já. Que é o princípio do ministério de Jesus. Lucas capítulo 4 é o princípio do ministério de Cristo, é o princípio da chamada, é o princípio do ministério de verdade. Alguns dizem com 28, outros dizem que Jesus já tinha 30 anos, mas pouco importa a questão da idade em si. Certo que quando Jesus vai começar o seu ministério, Jesus começa o seu ministério indo ao Jordão para ser batizado. Eu preguei muito isso no ano passado para os meninos no Aviva. Jesus é batizado na beira do Jordão. O João foi cheio do Espírito. E Wellington, confirma para mim se tu consegue entrar ao vivo. Tem um barulho? Não, mas não tem. Eu acho que não. Acho que deve ser. Pede a Miriam um fone ali para mim. Uhum. Acho que deve ser o fone do meu celular. Ou então. Ah, tá. É o meu computador aqui. Eu vou desligar aqui. É o computador. Pronto, melhorou? Tá melhor? Dene, meu amigão. Rapaz, eu tô com saudade de tu, Dene. Meu amigo Dene, rapaz, está em Goiânia. Que saudade, meu amigão. Gente, eu tirar um print aqui rapidinho. Parou o barulho. Era o ventilador aqui do computador, a ventoinha. Eu vou colocar um fone aqui que fica melhor para vocês me ouvirem, tá? Então, é o notebook. Espera aí. Pronto. Melhorou o som aí para vocês me ouvirem? Tá melhor? Me confirma aí, tá? Pronto, agora. Glória a Deus. Então, pessoal, a ideia é o seguinte. É que Jesus vai à beira do Jordão para começar o seu ministério. Jesus vai começar o seu ministério de forma efetiva, o seu ministério público. Aquele ministério que durou 3 anos e meio e que foi responsável por toda aquela revolução. E existem muitos pontos e muitas coisas que nós podemos tratar aqui agora. Que Jesus, ele vem 100% homem, 100% Deus. Todos nós sabemos disso. 100% homem, 100% Deus. Então, no seu ministério terreno, Jesus abdica dos atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que só Deus tem. O atributo incomunicável, ele é aquele atributo que caracteriza Deus como Deus. Os comunicáveis são aqueles atributos que tanto Deus tem quanto Ele colocou em nós. Então, Jesus abre mão desses atributos incomunicáveis, que é onipotência, onisciência, onipresença. Aquilo que o caracteriza como Deus. Ele não opera durante o seu ministério terreno. Tudo aquilo que Jesus vai fazer, Jesus faz no poder do Espírito Santo. Isso aqui eu aprendi com o meu pastor Océlio. Jesus opera no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito. Com um homem cheio do Espírito Santo que deveria oferecer o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, aquele sangue sem mancha, sem mácula. Um homem sem pecado. Jesus vai começar o seu ministério e nós precisamos entender que Jesus, ele tinha consciência muito clara, muito direta daquilo que ele iria enfrentar. E o diabo, ele viria com toda a sua força, com todo o seu poder para parar Jesus, para parar o ministério de Jesus, para impedir que Jesus
consumasse a obra de redenção. A obra de redenção que iria mudar a história da humanidade. Caio, tu já pode entrar, filhão? Vou te chamar. A obra de redenção que iria mudar a história da humanidade. Jesus vem para restaurar a condição do homem diante de Deus, diante do Pai. Então, Jesus vem para confrontar o inferno. Jesus vem para enfrentar o diabo. Jesus vem para confrontar o inimigo em todas as frentes possíveis. E aí, meu mano? Paz do Senhor. Cara, tu tá bonitão. Tu tá bonitão, mano. Tu tá bonitão. Tira a barba. E aí, pessoal? Olha quem tá aqui. O Caio acabou de entrar. Ele está sem barba. Infelizmente. Eu vou tirar aqui os comentários. Como é que eu retiro aqui? Aqui, desativar os comentários. Aí. Pronto, mano. Eu já volto rapidinho. Aí. Tá. Tu falou com o Davi? Falei, o homem só vê, não responde nada. Davi. Então, pessoal, eu vou esperar um pouquinho. Pronto. Voltou, mano? Tá me ouvindo bem? Voltei, tranquilo. Vou voltar os comentários aqui pro pessoal te parabenizar pelo fato de ter tirado a barba. Espera aí. Tá amarrado. Pessoal, manda aí os parabéns pelo Caio ter tirado a barba. Ô misericórdia, se você não gostou. Ficou topíssimo. Ficou topíssimo. Tá dando eco. É o teu? Não, é porque você tá de fone. Você tá sem o fone. Ah, é? Você tirou o fone e pega o ambiente agora. Beleza. E agora? Não, agora tá bom. Ah, então beleza. Ó, apareceu lá. Olha, mandaram aí, ficou lindo. Tá todo mundo desbarbado. Olha aí, ó, todo mundo falando parabéns. Você é um fiel e obediente. Pois é, Micael, vamos tirar esse restante que tem aí, né? Olha aí, ó, o homem tá top. Todo mundo entrando aí tá te parabenizando. Mano, você ficou top. Não, pastor, até agora só o pessoal que puxa pra sua sardinha aí, ó. Não, esse povo aí é gente boa, é o povo crente. Tá todo mundo aí te parabenizando. Não. Olha, o presbítero tirou o Baal. É verdade, Lucas. Essa barba já era um deus. Não era não, era pra eles. Por que eles não tiraram durante um ano? Eu tiro todo mês. Não começa a onda aqui não, viu, Lucas? Cadê ele? Falou com ele? Falou que já tá entrando. Então pronto, pessoal. Pois é, moço. Vamos lá. Vamos lá. Caio, é o seguinte. Quem que tem horário, rapaz? Caio, é o seguinte. Eu estou falando aqui com o pessoal, esses dias o Espírito Santo está ministrando muito ao meu coração sobre a questão da batalha espiritual, da guerra espiritual. Você sabe, eu estou travando uma guerra muito grande. Esses dias a gente conversou ontem, assim, por vidas da minha casa, por pessoas da minha casa. E Deus está assim ampliando minha mente e minha visão sobre a questão da guerra espiritual em si. E eu tô lendo mais uma vez, eu estou terminando hoje, mais uma vez, o Jejum de Jesus. Não, Jejum de Jesus não, já li. É o Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Eu queria até indicar para todo mundo que está aqui na live, tá? O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. É uma convocação ao jejum, à oração, à mortificação da carne. Eu vou tirar os comentários aqui para não cobrir tua cara. Pessoal, de vez em quando eu tiro os comentários, de vez em quando eu coloco de volta, tá? Pastor David acabou de entrar.
eu vou chamar ele aqui também. Eu queria chamar ele para ele participar com a gente. Porque eu queria ir um pouco mais fundo assim nesse assunto. Eu sempre preguei nesse texto, que é o texto de Jesus sendo cheio do Espírito lá no Jordão. É o texto de Jesus indo ao Jordão para ser cheio do Espírito Santo. Pastor David, meu amigo. Ah, glória! Chegou. Agora tem um desbarbado e um careca. Que bom que tão crente, né? Pastor David, me diga o que é que o senhor achou da barba do Caio. Agora sim, agora tá diferente agora. Não tava legal, não. Fala se o homem tá bonito ou não tá. Pastor David, seria bom o senhor ter um fone para não dar eco. Tem não. Tem não. Rapaz, mas eu conheço só os ouvidos. Tu é atribulado mesmo. Acha aí. Senão vai sair. Vou pegar o resto da minha barba e colocar em cima do púlpito. Pra ver se a barba prega. Eu conversei ontem com o pastor David e com o Caio sobre o nível de batalha espiritual. Esses dias eu estou travando algumas guerras espirituais muito fortes. E eu estou lendo de novo, vou repetir aqui para o pessoal para a gente agora dar sequência de vez. Eu estou lendo de novo, estou terminando talvez hoje o livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Eu acredito que o pastor David já deve ter lido, não sei se o Caio leu. É um livro muito forte, muito bom, de Mahesh Chavda. Espetacular, tremendo. Ele é um cara muito usado em milagres, ele teve algumas experiências muito fortes em milagres. Eu até li esses dias, o vinho novo é melhor, por indicação do pastor David, me indicou. Eu li esses dias, Robert, muito bom. Ele fala muito forte também sobre essa questão do jejum, da oração. Espetacular esse livro. Eu li esses dias. Depois que o senhor me indicou, eu li ele. História do homem que acreditava no incrível, recebia o impossível. É fantástica a história desse cara, viu? É muito forte. Então, nós que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Então, Mahesh Chavda, ele fala sobre a questão de como a igreja, ela meio que desprezou essa questão do jejum e a oração durante os séculos. As pessoas foram perdendo essa visão, esse mover do Espírito, essa necessidade de nós vivermos nesse sobrenatural, nesse nível mais alto de batalha espiritual. E nós somos sempre muito dados à questão do estudo. E nós valorizamos muito a questão do conhecimento, do estudo. Isso é até uma influência da sociedade em si. E nós fomos desprezando um pouco essa questão da guerra espiritual de verdade. E Mahesh Chavda fala que durante toda a história, grandes homens jejuaram. Davi jejuou, Moisés jejuou e tantos outros. Esté jejuou com Mardoqueu e tantos outros. Nós temos diversos exemplos bíblicos. E um dos mais fortes que nós temos é Daniel. Quando acho que lá em Daniel 9, ele levanta o jejum por causa do encerramento dos 70 anos de cativeiro e clama na presença do Senhor e tudo se humilhando e tal. Só que ele fala, Mahesh fala, que nosso maior exemplo não é nenhum desses, é o próprio Cristo. E nós sabemos a missão que Jesus veio cumprir. O propósito pelo qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o propósito de mudar a história da humanidade. Jesus veio nesse território aqui, nessa terra, nesse mundo caído, podre, mergulhado no pecado, nessa atmosfera de pecado, sob o governo do diabo diante das nações, porque o homem entregou esse governo que estava sobre ele. E nós vemos que quando Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos, a primeira ação de Jesus é ser batizado para ser cheio do Espírito ali na beira do Jordão, e a segunda ação imediata é ser levado pelo Espírito ao deserto para jejuar e orar. Ele vai jejuar e orar. Eu estava meditando um pouco sobre isso ontem. A maioria dos crentes tem dificuldade de entender isso. E eles até desprezam essa prática no seu cotidiano, na sua vida diária. Até mesmo muitos obreiros.
Muitas pessoas até que ministram, desprezam a arma do jejum e da oração. Mas eu queria falar aqui sobre essa necessidade e de nós compreendermos a guerra em que nós estamos inseridos. Eu até estava falando com um dos nossos obreiros agora há pouco sobre isso. Você tem que entender as retaliações do diabo que estão vindo sobre a sua vida. E se você perder a batalha nesse nível agora que você está, como é que você vai subir de nível e guerrear batalhas ainda maiores? Eu queria começar com o Caio sobre uma visão, essa visão de Jesus no deserto, jejuando e orando para poder enfrentar o diabo, entrando no nível, porque nós precisamos entender que quando nós mortificamos a carne no jejum, nós ficamos mais sensíveis e parece que nós mudamos de nível na batalha espiritual. O que é que você acha sobre isso, Caio? Para mim, isso é uma característica de quem é guiado pelo Espírito, né? E no batismo, Jesus tem toda a evidenciação, a evidência do Pai dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois vem o Espírito Santo, desce sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba. E quando o Espírito Santo desce sobre ele já, não que ele não tivesse o Espírito na vida dele, mas porque ele era 100% Deus. Mas bem ali ele recebe o Espírito, ele era um só com o Pai, então ele recebe o Espírito no seu corpo humano. E então o próximo versículo fala que Jesus foi guiado para o deserto pelo Espírito. Então o jejum e oração são evidências de quem é guiado pelo Espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Se a minha carne fala mais alto, a minha alma vai falar mais alto, os meus sentimentos, as minhas coisas vão estar mais expostas. Mas se, por um acaso, o meu espírito está falando mais alto, então as coisas, os frutos do espírito vão falar mais alto na minha vida e vão ser evidenciados. Então Jesus ele é guiado para o deserto pelo Espírito. Então, o que estava falando mais alto em Jesus o tempo todo era o Espírito. E, na minha visão, o que eu acho sobre jejum e orações extremamente ligado a ter uma vida, ter uma vida guiada pelo Espírito. E o teu nível de batalha vai aumentar na medida em que você se entrega para isso. Você se entrega nas suas disciplinas diárias. Jejum, oração e Bíblia. Eu vou falar nos renovados que a gente tinha um modelo para todo membro que fazia parte do grupo de jovens. Orar e ler a Bíblia todos os dias e jejuar semanalmente. Toda semana você tem que fazer um jejum. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Todo dia você tem que orar. Se você está alimentando o seu espírito, você vai estar se conectando com a eternidade de onde você é de verdade. É isso aí. Antes de passar para o pastor David, John Wesley jejuava 2 vezes por semana, que era quarta e sexta. Toda quarta e toda sexta ele estabeleceu para os metodistas, os jovens que estavam ali no Clube Santo, o jejum toda quarta e toda sexta, porque ele dizia que era o jejum resguardado pela igreja desde os primeiros séculos. Então, essa rotina é necessária, a rotina de leitura bíblica, de oração e de jejum. E isso aqui é para todo crente, certo? Todo crente ele precisa ter essa consciência. Mas existe um nível maior de batalha. E é aqui que nós vamos falar agora, sobre a questão do propósito. Existem pessoas que todos eles devem viver esse nível espiritual, mas existem pessoas que eles foram chamados para viver um nível acima de batalha. Há uma exigência maior. Deus faz acepção de pessoas? Não. Só que existem pessoas que foram chamadas para operar num mover do espírito mais alto. E isso é real em todo o decorrer da história. Pastor David. Pastor Marcos, eu estou lembrando aqui de um momento que algumas pessoas chegaram e disseram assim: Senhor, por que nós jejuamos? E os discípulos de João muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Jesus, em resposta, disse assim: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo estiver com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias jejuarão.
O noivo é Jesus. Os discípulos eles estavam tão acostumados em ver Jesus fazer que eles não se preocupavam tanto com jejum. Uhum. E está lá no exemplo, naquela vez que o pai trouxe aquele menino endemoniado e que eles lutaram, mas não puderam repreender o demônio. E Jesus então diz assim: ó geração incrédula, repreende o demônio. E quando ele chega em casa, eles fazem uma pergunta para Jesus: por que nós não podemos expulsar? Jesus respondeu: essa casta de demônio não sai senão através de oração e jejum. Então Jesus levou eles a entenderem isso. No período apostólico, nós sempre observamos os apóstolos jejuando, entrando em batalha espiritual, porque nós entendemos que não somente é necessidade, como é dever de todo aquele que foi chamado por Deus. Porque eu acredito que existem territórios que eles são tão dominados por Satanás que nós só podemos entrar nesses territórios, amarrar o valente, saquear-lhe os bens através do jejum. Porque o jejum, ele libera poder. Nesse livro do Mahesh Chavda, ele conta o exemplo de um jejum que ele fez de 14 dias. E tinha o Steve, que tinha um espírito de síndrome de Down. E no final de 14 dias ele orou. E a Bíblia diz que o espírito maligno saiu daquele menino e aquele menino foi liberto. Isso só aconteceu depois do jejum. É como se existe algo que está aguardando, que muitas das vezes a oração não libera e o jejum libera. São fatores que são mistérios de Deus para as nossas vidas. Isso. Como o Caio falou aí, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que aquela palavra deserto ali, no original grego, é casa de Satanás. Jesus foi enfrentar Satanás na sua casa. Porque é o ambiente, o deserto simboliza o ambiente mais perfeito de operação do diabo. Infrutífero, um ambiente de morte, onde sobrevivem só os animais mais repugnantes, e aí vai. Exatamente. E aí, como de fato, Jesus lutou com Satanás ali, e ele venceu. O mais interessante é que quando Jesus volta, Jesus não volta só guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele volta no poder do Espírito. Essa é a chave, no poder do Espírito. Ele voltou no poder do Espírito. E aí, quando ele começa a pregar, os demônios começam a declarar, dizendo: tu és o Filho de Deus. Jesus: não, cala a boca, não mandei vocês falar. Uhum. Ou seja, o poder de Deus estava fluindo tão grande na vida de Jesus que os diabos estavam gritando, estavam aterrorizados, porque havia um nível maior de poder que estava sobre Jesus. Isso. Então é isso aqui que nós precisamos entender. Eu pelo menos ultimamente, eu estou sendo incitado por Deus a jejuar mais, porque por experiência própria, quando eu entro em jejuns, eu me sinto uma outra pessoa, eu sinto a unção fluir com mais facilidade. Você sente assim que a carne começa a perder a força, começa a perder o poder e o espírito fica grande, o espírito fica forte, há um nível de conhecimento, de entendimento maior. E eu acredito que, como nós conversamos ontem, pastor Marcos, quanto mais o inimigo intensifica os seus ataques, mais nós devemos intensificar a nossa busca em oração e jejuns. Se nós quisermos ver coisas maiores, eu acredito que coisas maiores elas vão além de oração. Precisa ver
o enxerto do jejum na nossa vida. Eu quero só abrir um parênteses para cumprimentar meu amigo pastor Erismar Miranda, está aqui, gente boa demais. O Davi lá de Juruti, rapaz, é longe, viu? Estive lá perto. Deus abençoe, meu amigo evangelista Carlos Eduardo, lá de Canaã. Pastor Giovanni Santos, um mestre, gente boa demais, que ama essa área do jejum e da oração, uma pessoa que eu respeito muito. Deus abençoe. Todos que aqui estão, Deus abençoe. E vá compartilhando, vá chegando. Gente, isso aqui, nós estamos tratando de um assunto que, cara, é extremamente necessário. É extremamente necessário nós voltarmos a essa rotina. Pastor David falou algumas coisas muito especiais, o Caio também. O Caio falou sobre essa rotina, dessa vida de oração. Juan, Deus abençoe. Tupiranga, 70 anos, nós vamos estar lá 2 dias pregando a palavra. Deus abençoe. Então, é necessário nós entendermos isso. Você pode mandar sua pergunta, o Lucas mandou uma pergunta aqui, eu vou deixar para responder as perguntas mais para o final. Eu vou parar aqui com... Deus abençoe, Nova Esperança do Piriá, nós vamos estar lá. Eu não me recordo o mês, eu acho que é outubro ou novembro. Deus abençoe, irmã Nália, Deus abençoe. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder focar aqui no debate, tá? Depois eu volto com ele de novo. Então, a ideia é o seguinte... Só lembrar, pastor, rapidinho. Oi. Quem tiver perguntas, ao lado da barra de comentários tem uma bolotinha com uma pergunta. Você pode deixar a pergunta lá e a gente vai responder depois. Isso. Obrigado, Caio. Galera, é o seguinte. Nós precisamos ter essa compreensão. E isso é uma chave que eu percebo que às vezes nós relativizamos. Isso. Às vezes a gente trata isso assim de forma opcional. Não, pode ser, é bom, quem quiser fazer, faça. Mas existem momentos em que parece que há uma necessidade maior. Eu tô relendo, eu já li uma vez, eu falei aqui no começo, o livro Poder Secreto da Oração e do Jejum, e ele fala muito sobre isso, sobre ser guiado pelo Espírito para momentos específicos. As pessoas às vezes tratam, quando a gente fala de algumas experiências que nós tivemos, assim, como se a gente estivesse se orgulhando de alguns feitos religiosos, mas às vezes não é, a gente fala mais para a edificação das pessoas. Há uns 10 anos atrás, Deus me levou a um período mais prolongado de jejum, e eu tive assim, experiências muito, muito, muito terríveis, muito fortes com o Espírito Santo, em um nível de batalha espiritual muito grande. O ano passado, minha esposa fez um período, ontem nós estávamos conversando sobre isso, foi um período de maior batalha espiritual o ano passado que nós travamos, e ela estava em jejum e oração. Como o Caio disse, é o Espírito Santo que nos leva para esse ambiente, e o Espírito Santo ele nos leva justamente para esse ambiente aonde nós vamos enfrentar. É isso que eu acho mais extraordinário. É porque nós temos uma ideia de batalha espiritual, e isso aqui é muito forte, isso aqui é uma chave. Nós temos uma ideia de batalha espiritual como se a batalha espiritual partisse só do inimigo. Como se só o inimigo viesse e nos atacasse. Quando nós estamos aqui no decorrer da nossa vida espiritual e o inimigo vem e lança um dardo, ou o inimigo vem e vem com uma guerra contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso ministério. Mas e quando é o Espírito que nos leva para o campo de batalha? Porque o diabo estava lá no deserto. Quem levou, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. O Espírito que levou Jesus para o campo de batalha onde ele iria enfrentar o diabo. A guerra não partiu do inimigo. A guerra partiu do Espírito. E isso é tremendo. Quando o Espírito Santo nos leva para esse ambiente, o Espírito Santo nos tira da passividade, daquela nossa vida espiritual, corriqueira e diária, e nos leva para esse ambiente. Que ambiente? Esse ambiente de guerra onde nós vamos enfrentar o inimigo, onde nós vamos confrontar o inferno com as armas certas. E o Espírito não nos leva para perder, ele nos leva para vencer. O Espírito Santo não nos conduz a um campo de batalha onde nós vamos ser humilhados. O Espírito Santo nos conduz a um campo onde a vitória
vai ser certa. Exige muita sensibilidade espiritual nós compreendermos isso. As pessoas têm dificuldade de entender essa situação e às vezes nós estamos tão mergulhados na carne, na força da carne. Às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos serviços, até mesmo com o ministério, porque o ativismo ministerial, esse envolvimento, vai lá, canta, prega, dirige, ora, visita e aquela coisa toda, ele às vezes nos tira de momentos assim, aonde o Espírito Santo quer nos levar para esse nível de batalha. Eu queria analisar uma coisa. Todos vocês sabem que eu amo biografias, eu sou apaixonado pela história dos grandes homens da história. E existe uma coisa em uníssono. Todos eles, que foram grandemente usados pelo Senhor, eles fizeram uso da prática do jejum e da oração de forma extremamente profunda, real e constante. Agora, vamos lá. A pergunta é: como nós podemos assumir esse compromisso e nos posicionarmos para nós entendermos o que o Espírito Santo está fazendo e nós nos rendermos ao Espírito para operarmos nesse nível de guerra que é necessário para os dias de hoje? Caio. O senhor estava falando aí, eu lembrei da imagem de que Davi cita no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Deus, o Espírito Santo te leva para jejuar e te leva para um deserto, eu sempre imagino vem à mente essa imagem do Salmo 23. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, só que Ele unge a tua cabeça com óleo e te dá vitória sobre essas guerras. Né? Você sempre tem que ter em mente isso. A outra coisa que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, é o fato de Deus pegar e vagar, fazer o povo andar mais pelo deserto para provar aquilo que estava no coração deles. O Senhor fez o povo de Israel andar em círculos pelo deserto para extrair aquilo que ainda havia do Egito. Então, a sua pergunta para mim foi: o que a gente tem que fazer? Primeiro, não ter medo de passar pelo processo que é necessário para chegar onde Deus quer que a gente chegue. E muitas vezes a gente sabe o que está na nossa frente, a gente está entendendo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, mas a gente acaba tendo medo, e pelo medo a gente não vai e alcança aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a gente sabe que o nível de batalha vai aumentar, né? O povo durante o deserto enfrentou várias batalhas, eles venceram várias batalhas. Só que quando eles chegaram na Terra Prometida, eles se depararam com os anaquins, eles se depararam com os gigantes que eles nunca tinham visto antes na vida deles. Sempre existe um nível maior de batalha à frente. Então, meu conselho hoje... Só um parêntese, você lembra da consagração deles antes de entrar nessa terra? Eu tirou o fone, pastor. Não. Você lembra? Está ouvindo? Ok, agora sim. Você lembra da consagração deles antes de entrar na guerra? Sim. Eles se consagraram, se preparavam para isso. Tanto que na guerra de Ai eles perderam, porque todo mundo se preparou e tinha um determinado indivíduo que tinha guardado, era Uzá, que tinha guardado os utensílios de guerra, deuses, né, de ouro embaixo da sua tenda. Depois de uma grande vitória. Então, eles perderam, né? Eles ganharam, ele trouxe, depois eles foram para a guerra com esse rapaz estava com esses utensílios guardados e eles perderam na batalha de Ai. E depois eles voltaram e ficaram se perguntando por que isso tinha acontecido. Você percebe que eles consagraram, venceram, se empolgaram com a vitória, porque eles se empolgam. Aí eles não vigiam e não consagram, não continuam naquele ambiente. Isso aqui é muito forte. Deus não manda eles irem, né? Deus não manda eles irem. Não. Eles tinham que continuar num ambiente
de sensibilidade. Eles se empolgaram, eles se empolgaram. As nossas, anota essa chave, as nossas maiores derrotas às vezes vêm depois das nossas maiores vitórias. Depois de grandes vitórias, nós tendemos a perder as nossas piores batalhas. Por quê? Porque às vezes a gente se empolga. Eles consagraram, venceram a guerra, aí eles subiram de nível. Eles subiram de nível. Aí ao invés de continuar na consagração, na busca e aquela coisa, eles desceram de nível porque estavam empolgados. E isso é algo que a gente tem que entender. Você vê Jesus jejuando 40 dias uma vez, mas você vê Jesus mergulhado no jejum e na oração direto. Constantemente na oração, constantemente. Jesus mergulhado na oração. Então, Jesus jejuou 40 dias uma vez, mas vivia em constante nível espiritual. Altitude de cruzeiro. A gente não está falando aqui hoje de coisa pequena. Nós estamos falando de níveis de batalha extraordinários. Só conquista vitórias extraordinárias. Só tem uma vida extraordinária. Quem tem uma vida extraordinária. Só conquista vitórias extraordinárias quem tem uma vida extraordinária. Quem tem uma vida comum não terá vitórias extraordinárias. Isso é chave. Muito forte. Quem tem uma vida comum. Qual é a vida comum? Não, eu jejuo de vez em quando. Não, eu oro de vez em quando. Eu tenho uma oração mediana. Não, quem quer viver e ter experiências extraordinárias tem que ter uma vida extraordinária. Pastor David. Pastor Marco, repita a pergunta aí que o senhor fez. Pastor David, é o seguinte, como nós podemos adentrar nesse ambiente? Esse ambiente, Pastor David, aonde nós vamos ser sensíveis ao Espírito e conduzidos a essa batalha, a essa vitória. Vamos lá, vamos voltar lá para o jejum de Jesus. Uhum. Tudo que estava acontecendo na vida de Jesus ele estava cumprindo as Escrituras. Uhum. Né? Então, o Espírito já estava sobre Jesus. O Pai já declarou que Jesus era o seu Filho amado. Jesus tinha sido batizado. João tinha certeza que era Jesus. Só que agora o Espírito, ele poderia levar Jesus para Galiléia, poderia levar Jesus para Nazaré. Mas ele não estava pronto para Galiléia nem Nazaré. Exatamente. Então o Espírito Santo leva ele para o deserto. Frisando o que o Caio falou, o senhor disse assim, ó, o Senhor te levou para o deserto e te deixou passar fome e te afligiu, para que entendesses que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui está um segredo aqui. Deus nos leva para o deserto, e quando ele nos leva para o deserto, ele está dizendo, eu estou tirando você do conforto. Eu estou tirando você da mordomia. Jesus, então, ele obedece e ele vai. E quando ele vai, Jesus agora vai subir de nível. Porque quando nós analisamos, enquanto Jesus está jejuando, nas tentações de Satanás, ele está dizendo, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E Jesus vence Satanás na casa dele, Jesus está cheio de poder, e ele volta agora, e agora Satanás não coloca mais si. O poder de Deus estava tão extraordinário agora, que eles gritam aqui, está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o verso 41, diz assim, os demônios saíram de muitas pessoas gritando, você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia
e não deixava que falassem. Então, assim, eu acredito que isso aqui tem que ser prática na nossa vida. O problema é que muitas das vezes a ideia que a gente tem é que jejum é necessidade. E não é só necessidade. Jejum é prática. Jejum é prática. Faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Não é opcional, tem que ser prática, tem que ser um dever. Eu tenho que amar isso, porque Deus me chamou como um soldado. Deus me chamou para a batalha. Foi o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 6. Diz: portanto, meus amados irmãos, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Na armadura de Deus está incluso também o jejum. Isso. Então, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu canto, quando eu prego, mas eu não jejuo, eu estou usando essa armadura pela metade. Deus quer que a gente se revista de toda a armadura de Deus. Pastor Marcos, se a gente olha para o livro de Jonas, a gente vê todos os ninivitas jejuando, o rei que era pagão, declarando um jejum nacional. Nacional. A Bíblia diz que era mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns historiadores chegam a dizer que, na verdade, ali eram crianças e a população chegava a cerca de 600 mil pessoas, era mais de 500 mil de pessoas. E a Bíblia diz que eles jejuaram 3 dias e 3 noites, não comeram, não beberam, e até os animais pagaram o pato também. Os animais, o rei disse assim: não dê comida para os animais, não dê água, não dê pasto. Olha que necessidade aqui. Talvez o Senhor se arrependa e use de misericórdia para conosco. E a Bíblia diz que depois do jejum, a ira de Deus foi aplacada. É isso aí. Se um povo pagão, um povo ímpio, teve essa atitude de jejuar porque levaram a sério o juízo de Deus que estava para chegar, nós, igreja, servos do Senhor, nós precisamos entender que existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual e nela não tem trégua, não tem férias. E essa batalha está se intensificando. E como soldado de Deus, nós precisamos nos posicionar e dizer: a partir de hoje, eu vou jejuar, vou ter o jejum como prática. Eu quero lutar ao lado de Deus contra Satanás. E nessa batalha não tem ninguém neutro. Ou eu estou do lado de Deus para lutar contra o império das trevas, ou então eu estou do lado de Satanás para fazer oposição ao reino de Deus. E eu penso o seguinte, já passando para o Caio. Caio, muito do que nós temos a respeito dessa falta de compreensão e dessa falta até mesmo de desejo dos crentes quanto a essa prática do poder do Espírito é responsabilidade por conta desse evangelho que foi pregado nesse país do final da década de 90 para cá, que tirava a responsabilidade dessa guerra espiritual dos crentes e apresentava apenas um evangelho de conforto, de prosperidade, de conquista, de que as pessoas iriam avançar, que iriam ser felizes e que aquela coisa toda. Quando, na realidade, o evangelho de Jesus é o evangelho de Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão. Você percebe, eu não sei se você percebe isso, mas eu acredito que sim, que toda batalha espiritual, todas as guerras que nós temos no Novo Testamento, não partiram do diabo. Pega essa chave, cara. Pega essa chave, você que está aí, você que está assistindo, você que vai assistir depois. Todas as grandes batalhas espirituais não partiram do diabo. Todas partiram do Espírito.
guiando pessoas cheias do Espírito para territórios dominados pelo inimigo. Por quê? O que é Paulo chegando em Éfeso? O que é Atos 13? Não é o Espírito Santo tirando 2 guerreiros de um ambiente de passividade confortável e levando eles para o território do inimigo? O que é Filipe em Atos 8? Não é um crente saindo de um ambiente confortável, debaixo de uma impulsão do Espírito e invadindo um território dominado pelo inferno? Então você percebe que todas as guerras partem, não partem do inimigo, partem de Cristo, partem do Espírito. O que é Jesus deixando a Galileia e indo para Gadara? O que é Jesus entrando lá na sinagoga no dia de sábado, aonde estava um homem endemoniado? Nós precisamos compreender isso. Existe um impulsionado Espírito para que nós venhamos a operar. Há um desejo do Espírito de nos levar para esse campo de batalha. E nós só não vamos se nós não obedecermos à voz do Espírito. Caio. É isso aí. A pergunta foi falar sobre a compreensão, né? A falta de compreensão dessa nova geração e tal. Desse o motivo novo que está por aí. Isso. Por que essa prática hoje é tão mal compreendida e tão mal exercitada pela igreja? Porque qual foi o último jejum que você viu uma convocação geral para a igreja para um dia de jejum, de consagração, de choro, de o povo trancado dentro do templo chorando? Já faz muito tempo, né? Muitos anos. Faz muito tempo. Só para eu não esquecer do meu raciocínio aqui, pastor, quando o pastor David estava falando sobre o jejum de Jesus, e o diabo tendo, se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, é só lembrar que quando você jejua, você vai subir de nível. Só que Jesus tinha acabado de ouvir ser reafirmado, ele tinha acabado de ser reafirmado pelo Pai. A voz dizia: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Deus falou: esse é o meu filho. Então a identidade de Jesus foi reafirmada, ele vai para o deserto e o inimigo toca justamente nisso. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre no nossos jejuns e orações a gente está subindo de nível, porque a gente vai ser testado em algo que a gente já vivenciou. A gente vai ser tentado em algo que a gente... Então o tempo todo o inimigo tenta Jesus falando: se tu és o filho de Deus, então dá ordem a essa pedra para que ela vire pão. Se tu és o filho de Deus, então a primeira guerra vai ser com guerras passadas. Depois você vai subir de nível na sua guerra. E só para deixar esse conselho para a galera que está ouvindo a gente aí. E essa falta de compreensão, pastor, acho que as pessoas hoje elas têm medo de jejum. Elas veem como uma penitência. O jejum como uma penitência. Eles veem o jejum como... não como uma forma de estar mais perto de Deus, mas veem como um fardo. E eu acho que é mais pelo fato de nós não termos esse exercício, né, nas igrejas de hoje em dia. Nós não temos esse exercício de jejum, oração. Nós não temos muitos pastores falando sobre isso hoje em dia, a nível nacional, eu digo, né? Falando sobre a importância do jejum, a importância da oração. Nós não temos de verdade hoje. Então, eu acho que a minha geração, por exemplo, ela não tem lembranças de pastores falando isso para elas, né? Com exceções de pastores locais, mas falando em nível nacional, né? Com a igreja do modo geral no Brasil, a gente não tem aí esses vislumbres, esses pastores falando sobre jejum e oração e falando como uma prática diária, algo que te aproxima de Deus, que o jejum seja algo que soe bem aos ouvidos dos fiéis. Nós não temos isso. É verdade. Acho que por falta de não ter... Então, por nós não termos essas coisas, não temos essa evidenciação essa evidência do jejum como uma prática que glorifica o nome do Senhor, que amortiza a carne, mas te traz ao aconchego do Senhor, para a presença do Senhor. Então, por não termos isso, eu acho que as coisas têm ficado dessa forma. É verdade. E como é que você acha que nós podemos melhorar isso? Porque é o seguinte,
Nós precisamos, isso é uma necessidade. O pessoal que está aqui, que está assistindo agora, que vai assistir depois, você precisa ter essa compreensão. E eu acho que é por isso que Deus te guiou até aqui. Para você compreender isso, porque nós precisamos entender essa necessidade. E eu acredito que muito do avançar, do avivamento, do despertamento, de tudo aquilo que a gente espera quanto igreja, passa pelo jejum, passa pela oração, com certeza. passa por essa prática, por esse quebrantamento, por essa mortificação da carne. Sim, com certeza. E a gente precisa fazer. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, assim, na minha opinião, é sempre para quem está assistindo agora e para quem ainda não começou a jejuar, quem não tem uma vida de jejum, de oração, é só começar. Não tem uma fórmula secreta dizendo assim, você vai dar 3 pulinhos e você não vai comer arroz que as coisas vão melhorar para você, não. Eu acho que você tem que começar. Se você nunca jejuou, você começa devagar. Você não começa jejuando 3 dias seguidos. Você pula o café da manhã e se consagra, fica um momento com Deus e lê a Bíblia e ora e tem um momento com o Senhor. Agora, mesmo isso também serve para pessoas que jejuavam muito durante um tempo e pararam de jejuar. Você não pode voltar jejuando os 3 dias, você não vai dar conta, você vai passar mal, né? E orar da mesma forma. Então, a minha opinião e o conselho que eu deixo para todo mundo é: comece. Só comece a orar. Simplesmente comece a jejuar. E você nunca vai ser profissional em algo que você nunca começou. Primeiro tem que ter aprendido, né? Comece a orar devagar, comece a ler a Bíblia devagar, comece a jejuar devagar. Daqui a pouco você vai ter as guerras iniciais contra isso, contra o seu corpo, vai te dar dor de cabeça. Isso não é para assustar ninguém, mas é isso que você está acostumado a comer o tempo todo. Aí quando você para de comer, você não está fazendo a vontade do teu corpo, aí vai te dar uma dor de cabeça, uma fadiga, vai te dar uma insatisfação ali, você pode ficar mal-humorado, mas aí você precisa começar a controlar a sua carne, as suas emoções. O jejum vai servir para isso. E quando você está deprivado de comida, de alimento, então a sua carne começa a florar, que é a sua alma falando, né? Os seus sentimentos começam a falar mais alto do que a sua razão. Então, até você dominar isso, você tem que tomar cuidado, ir devagar mesmo, e se preparar para essas guerras interiores que você vai ter. É verdade. Concordo plenamente. Pastor David. Então é isso aí, pastor Marcos. Eu acredito que o que falta mesmo é a constância. Às vezes a gente até começa bem, começa animado, começa jejuando, mas aí a gente não permanece. Algo eu tenho aprendido das vezes que eu jejuei, é que muitas das vezes a gente jejua já querendo o resultado de imediato, né? E muitas das vezes, no período em que a gente está jejuando, a gente não vê nada de extraordinário acontecer. Nada de extraordinário acontecer. E muitas das vezes, o resultado desse jejum vai começar a acontecer meses, semanas, anos depois. Resultado daquele jejum. Porque o jejum, ele não muda Deus. Assim como a oração não muda Deus. Mas o jejum e a oração muda quem faz. Quem faz? A oração muda quem ora. O jejum muda quem ora. Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender essas ferramentas, essa obra de Deus na nossa vida, a gente começa a jejuar. Por exemplo, quando eu jejuo, eu sinto muita dor de cabeça. Uhum. Eu sinto muita dor de cabeça. Mas é normal, é normal. Eu continuo. Porque muitas das vezes eu não estou jejuando e eu sinto dor de cabeça. Uhum. Então eu digo, eu vou continuar. Eu aprendi algo nesse livro de Robert Tom,
que Deus pediu para ele um jejum de 14 dias. Uhum. E ele começou a fazer. Quando ele chegou no 12º dia, ele chegou numa casa e uma senhora disse assim: quando você estiver jejuando, não beba água fria, beba água morna. A água morna vai ajudar a aliviar as dores de cabeça. Eu lembro disso. E ele conta que ele começou a beber água morna e começou a aliviar. Aí tem uma parte desse jejum que ele estava no 12º dia, faltava só 2 dias para completar os 14. E ele disse que ele estava com uma fome tão grande que estava dando cãibras na barriga dele. Ele se jogou no chão e disse: eu vou morrer, Jesus me alimenta. E ele disse que de repente apareceu um anjo com uma bandeja. E dentro dessa bandeja estava cheio de frutos. E o anjo disse: abre a boca que eu vou te alimentar. E ele abriu a boca e ele começou a comer. E o anjo colocava as frutas dentro da boca dele. E ele sentia literalmente descer. Depois que terminou os frutos, o anjo disse: agora você está preparado para suportar mais 2 dias de jejum, mas não vai quebrar. É forte. Ele conta essa experiência. Falei: pai, isso é loucura, viu? Mas são experiências só de quem está num nível acima. Gente, é o seguinte, eu queria me empolgar um pouco. Vocês sabem que eu sou empolgado, eu me empolgo com pouca coisa. Então, eu queria me empolgar um pouco. Você que está aqui nessa live, que está assistindo agora, que está assistindo em outro horário, você que está aqui ao vivo, eu queria que você se sentisse desafiado a sair desse seu nível de letargia espiritual. Desse nível raso. O convite aqui do Caio, do pastor David, o nosso convite aqui, eu acredito que é o convite do Espírito, é para que você saia desse nível de batalha, porque Deus quer te usar. Saia das águas rasas. Não creia nesse povo que diz que é religiosidade, que é exagero. Saia desse nível dos artelhos. A maioria, 99% dos crentes estão nesse nível dos artelhos. E eles acham que está tudo bem, eles acham que é suficiente. Saia desse nível. Se fosse suficiente, não haveria um convite do Espírito para as profundezas. Existe um convite do Espírito para as profundezas. E existem pouquíssimas pessoas, eu queria que você entendesse isso agora nessa live. Existem pouquíssimas pessoas que atendem o convite do Espírito para as profundezas. São pouquíssimas. A maioria vai continuar agradando a carne, a maioria vai continuar sucumbindo à voz do inimigo, a maioria vai continuar nessa vida medíocre, sem poder, sem oração, sem unção. A maioria vai continuar nesse nível dos artelhos e eles acham que é suficiente. Mas se você quiser viver coisas grandes, suba de nível. Mergulhe na oração, mergulhe no jejum, é um convite. Venha para aquilo que Deus de fato quer fazer na sua vida. Você vai viver coisas grandes se você mortificar a sua carne, se você disser não ao desejo da carne, se você entender e atender esse convite do Espírito. Então entre nessa direção e nessa dimensão do sobrenatural, porque você vai viver. Pare de ficar contando histórias dos outros. Eu conto a história dos outros, mas ao mesmo tempo que eu conto a história dos outros, eu sou desafiado a viver coisas grandes. Eu me desafio. Eu bato na minha carne. Tem dia que eu estou num hotel debaixo da cama gritando. Entendeu? Eu ouço a história desses caras e eu vou para debaixo da cama e começo a gritar com raiva de mim mesmo. Tá aqui, eu tenho amigos aqui que sabem disso. Que a necessidade e o desejo do coração da gente que queima dentro dos ossos. E bote uma coisa na sua cabeça, isso não é desejo da carne. Quem acendeu esse desejo no seu coração não foi o diabo. Quem acendeu esse desejo no coração não foi você, foi o Espírito Santo. E ele está esperando uma resposta sua. Atenda ao Espírito. Não aceite ser um crente de nível baixo ou um crente carnal. Mergulhe no mover do Espírito. Eu quero aqui abrir umas perguntas aqui.
O Manuel, sobre a questão do jejum, ele disse assim, a última vez que teve um momento assim, segundo a história, foi quando se completou 100 anos de Azusa. Verdade, quando completou 100 anos, foi convocado um jejum, acho que um jejum mundial para um reavivamento. E esses dias eu estava conversando sobre o Caio, que há exatamente 100 anos atrás, Deus usou Smith Wigglesworth para profetizar um avivamento que seria maior do que o avivamento da Rua Azusa. E eu creio nisso. William Saber também. Smith Wigglesworth, não, perdão. Foi o William Seymour, que foi o canal de avivamento da Rua Azusa. Então, ele que profetizou isso há 100 anos atrás, e nós estamos exatamente nos 100 anos. Nós tivemos os jejuns que foram proclamados, o jejum nacional que foi proclamado durante o período do Covid. Nós precisamos de coisas maiores. O Lucas perguntou, quando a carne... Essa pergunta aqui. Caio, responde essa pergunta do Lucas aí, tá? Quando a carne está forte, como fazer um jejum corretamente? Jejum. Não tem muito segredo. Você anula. Tem muita gente que fala, e eu vi inclusive o pastor Luciano Subirá falando que é o versículo tirado fora de contexto que todo mundo usa quando diz que caiu. Mas pastor, como diz aquele versículo, a carne é fraca. Mas o espírito está pronto, você tem que ler o versículo todo, né? Então, o espírito está pronto para vencer a carne que é fraca, né? Então, o pecado também não é vitamina para te fortalecer. Então, como jejuar? Você simplesmente se anula. Você vai brigando com tudo que há dentro de você. E é uma decisão que você tem que tomar. Uma coisa que a gente precisa entender é que a tentação, ela não é apenas espiritual. Ela é material. Ou seja, eu tenho domínio sobre ela. Não é algo que vem misticamente e eu só vou vencer espiritualmente. Não, eu tenho a escolha como ser humano, o homem, de tomar aquela decisão, e eu posso dizer sim para a tentação, eu posso dizer não para a tentação. É isso aí. Então é algo material. Eu faço a escolha. Então, Lucas, quando a carne estiver forte, como fazer o jejum corretamente? Você, só mergulha em oração. Esmurra a tua perna. O que Paulo fala, né? Eu esmurro o meu próprio corpo. Reduzindo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja de alguma forma ficar reprovado. Pastor Como David. Como diz um pregador, queima essa sem vergonha. Pastor David, responde essa aqui do Vanderilson. Posso jejuar e beber água? Só água? Sim, com certeza. É o jejum parcial, né? Eu ainda não... é o jejum parcial. Eu sempre costumo jejuar bebendo água. Meu jejum é sempre assim, jejum bebendo água, até porque já tive problemas cálculo renal e foi complicado. Hoje eu tenho que beber bastante água. E como o Caio falou, jejuar. A gente aprende a jejuar jejuando. Começando devagar, faz um jejum de acordo com as suas possibilidades. E a gente vai pegando gosto nessas coisas espirituais, porque nós não estamos falando de atividades materiais. Nós estamos falando de atividades espirituais. A carne não quer que a gente jejue. Ela não quer. Mas o espírito quer. É o que Paulo disse. Andai no espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Deus quer, nós temos que querer. Então, jejue, beba água. Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim:
o problema não é falta de tempo. O problema é falta de interesse. É isso Porque aí. quando a gente quer, a madrugada vira dia e a quarta-feira vira sábado. Então, chega de desculpa, né? O grande culpado das minhas fraquezas espirituais, das minhas derrotas espirituais, por viver uma vida tão aquém do que Deus quer, sou eu mesmo, tá? Se quisermos viver coisas grandiosas, é necessário jejuar. É isso aí. Ó, Wandeilson, existem alguns tipos de jejum, como o pastor David falou. Existe o jejum total, que é sem líquido e sem sólido, é sem comida e sem bebida. Mas esse tipo de jejum, ele, primeiro, não é aconselhável para quem não tem o costume de jejuar. Segundo, o máximo desse jejum são 3 dias. Eu já fiz esse jejum, só que é 3 dias, cara. No máximo 3 dias. Esse é o aconselhável, tá? Eu não aconselho jejuar sem água. Primeiro que Jesus não jejuou sem água, tá? Jesus bebeu água, Jesus não foi tentado na água, Jesus foi tentado no pão. Quando o diabo chegou, ele podia ter tentado Jesus, bebe dessa água, ou faz aqui sair água da rocha. Não, porque a água, a força da água, a falta é muito mais forte do que a falta da comida. Então, não jejuma, eu não lhe aconselho a jejuar sem água. E se for fazer 1 dia, 2, no máximo 3, depois de você ter uma disciplina muito clara de jejum, tá? E a partir daí, com água, você vai até onde suportar. Uma vez eu ouvi o pastor, acho que Luciano, falando que a dor de cabeça dura no máximo 5 dias. Se você for jejuar só com água, tá? Mas se a dor de cabeça continuar depois do 5º dia, aí você tem que parar. Tem que parar porque tem alguma coisa errada no corpo. Meu jejum, eu vou dizer como é que eu faço. Eu faço o jejum, eu começo meia-noite e vou até às 18. Esse é o tipo de jejum que eu sempre faço. De meia-noite às 18, depois das 18 eu como alguma coisa. Tá? Então esse é o tipo de jejum que eu costumo fazer. Às vezes de meia-noite a meio-dia, ou de meia-noite às 18, na maioria das vezes. Tá? Então, vamos para mais uma pergunta. O Essi. Pastor, o jejum eficaz e o jejum total ou parcial tem o seu valor. O jejum eficaz é só o jejum total ou o parcial tem seu valor também? A mesma coisa. Irmão Essi, saudade, Deus abençoe o senhor, irmã Luziane, tá? Vocês são uma bênção. É a mesma coisa, tá bom? Porque a questão do jejum é o propósito do seu coração. É o propósito, o que lhe levou a fazer a consagração, o que lhe levou a jejuar, o que levou você, como você se moveu para isso, se o Espírito lhe conduziu a essa prática. Tem o mesmo valor, tanto parcial como o jejum total, tá bom? Então a questão é você mortificar a carne e deixar o Espírito Santo no controle. Porque esse é o principal objetivo do jejum. É fazer com que a carne perca a força. Vai olhar o que está no teu coração, né? Meu pai sempre fala que teve momentos na vida dele que ele foi muito mais usado quando ele jejuou menos e orou menos, mas é porque era todo o tempo que ele tinha para fazer aquilo. O tempo que ele podia, ele fazia. Depois ele tinha que fazer outras coisas. Tinha filho pequeno, tinha mulher grávida e tudo mais, então ele tinha que se mover de uma forma diferente. Então, o que vai valer muito é a intenção do teu coração. Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas. E você tem que entender o seguinte, a questão é mortificar a carne, é fazer com que a carne perca a força. Se o seu jejum está levando com que a carne fique fraca e o espírito se sobressaia, você está conseguindo o objetivo. No jejum, você quer saber se seu jejum está certo? Enquanto você jejuma, você se torna mais sensível. Se a sua sensibilidade ao espírito aumenta durante o jejum está tendo o efeito correto. Esse é o principal objetivo do jejum. É mortificar a carne e dar liberdade para que o espírito possa operar. Porque o espírito se sobressai quando você jejuma, cara.
Porque isso aqui é chave, tá? Toda guerra é para que o Espírito tenha liberdade de operar através de nós. Você não jejuma para você ficar forte, para você ficar poderoso. É para você ficar fraco e o Espírito conseguir assumir o controle. Esse é o objetivo do jejum. Quanto mais o Espírito te controla, não é quanto de Deus você tem, é quanto de você Deus tem. Pegou isso aqui? O que importa não é o quanto de Deus você tem, é o quanto de você o Espírito controla. Mais uma pergunta. Pastor, responde essa aí, Caio. Não necessariamente, né? Você vai ver como é que o seu corpo está, né? A regra é você nunca esqueça que se você, por exemplo, tô jejuando hoje, mas aí tu saiu sem comer de casa, não orou, não leu a Bíblia, só foi trabalhar, voltou, tu fez greve de fome. Tu não jejuou, porque tu não gastou um tempo com o Senhor. Então, a gente sempre fala que fazer greve de fome e jejum são quase sinônimos. A única coisa que está faltando na greve de fome para o jejum é você gastar tempo com Deus. Orar, jejuar. Antes de jejuar, eu acho que uma regra muito específica. Por que você está fazendo esse jejum? Por que você começou o jejum? Isso é muito importante você estabelecer. Porque eu quero vou explicar a carne e quero estar perto do Senhor. Eu quero mais graça, quero mais unção. Senhor, eu quero vencer tais coisas. Senhor, eu estou jejuando por isso. Então, o motivo do jejum é muito importante. Acho que uma regra seria essa. Uma outra regra que você, se fosse para colocar uma regra no jejum, eu acho que você sempre tem que ter um momento com o Senhor. Você não pode só deixar de comer, beber, sem ter momento com o Senhor. O John Wesley falava sobre isso, né? John Wesley dizia que o ideal é você, quando for jejuar, você reservar aquele dia e ficar sozinho com o Senhor, com a palavra e tudo. Claro que, se você não tem condições de fazer isso, se sua rotina é puxada demais, se você trabalha, se você corre, faculdade, você não vai deixar de jejuar por isso. O ideal é que você se reserve, mas você pode jejuar também, de forma gradativa, tomando cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Se seu trabalho for muito pesado, vá só até um horário específico. Tem que ter cuidado. Cuidado com o seu corpo, para você não adoecer e depois dar problema. Vamos lá, mais uma pergunta. Micaele. A questão de não compartilharmos com os irmãos consiste em quê? Jesus falou sobre isso, né, pastor David? De não compartilhar a questão do jejum. Responda aí, Micaele. É o seguinte, pastor Marcos Melo. Jesus falou sobre isso porque, na verdade, os religiosos daquela época, principalmente os fariseus, eles gostavam de aparecer, né? Eles jejuavam e não lavavam o rosto e transpareciam que eles jejuavam não para Deus, eles jejuavam para eles mesmos e jejuavam para mostrar suas performances. Agora, por exemplo, no meu caso, quando eu estou jejuando e eu chegar na casa de alguém me oferecer alguma coisa, eu digo, segurando o anjo. Estou segurando o anjo. Segurando o anjo é bom. Não quebrou ali. O meu jejum não quebrou ali porque eu falei. Aí a pessoa já vai entender. Né? A pessoa já vai... irmão, tudo bem, me perdoe aí, foi mal. Então, assim, o objetivo é para o nome do Senhor ser glorificado. E nunca quem está fazendo o jejum ser glorificado. É isso aí. Porque quando o homem aparece, Deus desaparece. Mas quando o homem desaparece, é Deus quem aparece. E quando Deus aparece, aí não tem para ninguém. Tem algo que é interessante nesse texto. Tem algo que é interessante nesse texto que Jesus diz assim, que o problema dos fariseus é que eles não lavavam o rosto e ficavam com a cara triste.
demonstrando que estava jejuando. Jesus não disse que você não pode conviver com as pessoas. Jesus só disse: lave o rosto e ande normal, que é para que as pessoas não precisem ficar vendo que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Eu já fiz jejuns prolongados, convivendo com pessoas no meu trabalho, convivendo com pessoas na igreja, sem ninguém saber. Então, a ideia é, o fato de você não dizer não é para não agredir os outros, é para defender você mesmo. Defender você mesmo, Micaele, da sua vaidade. Porque daqui a pouco você começa a dizer, eu estou jejuando, aí o diabo vem e diz, rapaz, tu é um cara que jejuma muito, né? Tua vida espiritual, tu é um cara crente, aí o diabo é sujo, irmão. Falar igual John Bunyan. John Bunyan, o sonhador de Gales. Alguém chegou para ele no final do culto e disse, o senhor pregou um grande sermão. Ele disse, você não precisa me dizer isso, o diabo me disse isso antes de eu descer do púlpito. Deus abençoe, Micaele. Vamos lá, mais uma. Rapaz, tem umas perguntas aqui que tá difícil. Ai, vamos lá, mãe Edivânia. Como orientar crianças para fazerem jejum? Cara, é assim. Essa eu vou responder porque eu tive uma experiência muito forte sobre isso, tá? Não é da nossa cultura. O brasileiro ele tem dificuldade de lidar com essa situação. Mas existem excessos e existem momentos que são interessantes. Por exemplo, no jejum lá de Nínive, que foi muito específico, todos jejuaram. Todo mundo jejumou, até as crianças. Eu estive na Nigéria, na África, e lá todas as igrejas fazem 21 dias de jejum por ano. Todas as igrejas, todos os crentes. Os primeiros 21 dias de janeiro são consagrados ao Senhor. Eles jejumam de meia-noite às 18. O Peter estava comigo e ele foi orientando a gente com respeito a isso lá. E ele disse que até as crianças de mama jejumam. Aí eu perguntei, mas para que isso? Ele disse, para elas já crescerem aprendendo a jejuar. Porque é uma cultura. Você diz assim para mim, você é a favor de crianças jejuarem? Com essa, como é que eu posso dizer? Com essa intensidade, não. Mas é bom, de vez em quando, você já introduzir a criança, dependendo da idade dela, nessa situação e começar a programar a mente dela a respeito dessa necessidade. Você é mãe. Trazer um entendimento. A criança já vai crescendo com esse entendimento. O Caio é filho de pastor, eu tenho certeza que ele teve essa experiência